dando continuidade aqui ao que se propõe esse módulo, que é o aprendizado e a construção de KPIs, aqui no nosso tópico de análises temporais, podemos verificar que já criamos os dois primeiros indicadores, distribuição de processos e processos encerrados, por ano e mês do ano. Vamos partir agora para entender como que a gente constrói esse mesmo KPI, porém com 3 variáveis. Aqui a gente vai lidar com o total de processos, ou seja, nós vamos contar os processos por ano e também por natureza, por área processual. Além disso, nós também vamos aplicar aqui um filtro, visto que a gente quer avaliar somente os processos que estão em andamento. Como a gente pode verificar aqui já na nossa análise inicial, nós temos 6 processos da área civil que iniciaram em 2010 e ainda estão em andamento. Então, aqui a gente tem que pensar que tem uma importância você utilizar 3 variáveis nesse gráfico de linha, porque ele vai enriquecer a análise. A ideia é que ele amplie esse entendimento frente aos dados, né? Essa combinação aqui que a gente trouxe de 3 variáveis, ela não mostra apenas a evolução temporal. Ela vai trazer para a gente uma comparação entre essas categorias distintas, né? Mesmo elas estando aqui no mesmo contexto, que é a natureza, que é a área de atuação, a gente tem uma evidência na diferença aqui de volumes já. No início a gente já verifica isso, né? Tem picos, tem quedas, tem essas diferenças entre as naturezas processuais. Aqui, então, a análise aqui, ela meio que deixa de ser descritiva, ela não está somente dizendo tem uma quantidade X de processos por ano. Ela passa a ser meio que estratégica, né? Porque ela traz essa comparação e ela pode trazer insights mais assertivos, né? E identificar algo mais específico ao longo da variação aqui na série temporal. Então, diferente do que foi feito com os processos encerrados, nós não vamos fazer uma clonagem. Até para reforçar que precisa ser feito um hands-on, precisa ser trabalhada a plataforma para que se crie realmente familiaridade com as várias funcionalidades que se fazem presentes aqui nelas. Então, vamos criar nosso KPI do zero, clicando aqui no símbolo de mais e adicionar KPI. Fazemos o mesmo movimento, vamos selecionar o arquivo que estamos utilizando para essa construção, que é o arquivo de processos simulados. Mantendo nossa métrica principal, vamos contar o total de processos. Já sabemos que a variável que consta os identificadores dos processos é a coluna de nome número do processo. Selecionamos aqui a função de contagem únicos e a partir daqui a gente vai trazer as nossas variáveis. E nós queremos saber? Nós queremos saber o total de processos por ano e natureza. Quando a gente construiu os outros indicadores, aqui na linha, a gente sempre colocava a data que a gente queria avaliar. No caso, por exemplo, a data de distribuição. Porém, aqui na linha, eu vou trazer o registro da natureza processual, da matéria legal. Já já vocês vão entender por quê. Porque a matéria legal vai trazer o quantitativo de processos na linha e os anos em que eles foram distribuídos vão se apresentar nas colunas. Se eu inserir aqui a data de distribuição, escolher o formato de ano, gerar o gráfico, pode-se verificar que aqui nos registros nós temos as naturezas, as matérias legais, civil e trabalhista, e nas colunas nós temos os anos de sua distribuição. De início já temos uma visualização aqui, porém queremos apresentar tal o gráfico de linhas. Aqui a gente já pode falar novamente, tratar novamente dessa relevância, dessa visualização em linhas. E por que ela é especialmente relevante? Porque ela já facilita. Se eu colocar aqui em tabela, se apresenta assim. É fácil de ler? É. Mas aqui a gente consegue identificar de forma mais rápida essas variações, os pontos de mudança. É diferente do gráfico de tabela, por exemplo, o destaque dessa continuidade deixa mais clara a análise, deixa mais clara essa comparação
e essa evolução aqui de séries que são distintas, mas estão aqui no mesmo período, por exemplo. Então, isso traz para a gente uma funcionalidade que é essencial para você fazer uma análise mais gerencial, para você compreender a necessidade de fazer mudanças, estratégias, avaliar esse desempenho de forma mais visual e objetiva. Então, sempre aqui reforçando a relevância de usar gráfico de linha nessas análises de séries temporais. Então, esse indicador aqui para a gente, ele já está evidenciando algumas coisas. A gente vê aqui uma predominância de processos trabalhistas, né? E nós ainda nem inserimos os filtros que a gente se propôs na construção. De início, já vamos aplicar. Nós queremos avaliar somente os processos que estão em andamento, com base na sua data de instituição. Então, selecione aqui novamente o status. Mantenho o tipo simples, reforçando que no nosso último vídeo nós falamos em relação à aplicação de filtros. Como temos poucas variáveis, é pouca escolha a ser realizada, nós temos filtros simples, valores selecionados, porque eu quero que se apresentem somente os processos que estão em andamento. Adiciono o filtro, gero o gráfico novamente. Então, vamos analisar isso aqui, sem título, sem nada. Temos aqui os processos da área trabalhista e temos aqui os processos da área civil. A gente já vê aqui essa predominância que foi falada, né? Apesar que a gente observa uma oscilação nas duas categorias, tem picos, tem reduções, tem uma certa estabilidade aqui, mesmo que com números abaixo, mas tem-se aqui uma estabilidade dos processos cíveis. Já os trabalhistas têm aqui uma variação aqui mais acentuada, né? Então, isso aqui reforça a importância de se ter esse indicador monitorado. Então, ele traz um subsídio aqui para você fazer planejamento, mas ele tem que ser monitorado para que se tenha uma definição de prioridades, uma definição de estratégias mais assertivas. Construído aqui, inicialmente, o nosso indicador, nós vamos dar um título a ele e trabalhar na sua parametrização, estilização, personalização, para que fique compatível com o que temos no nosso dashboard padrão. Como tem algumas customizações a serem feitas, nós vamos revisitar aqui sempre o nosso dashboard modelo, que é algo que vocês podem fazer durante o processo de treinamento, podem e devem fazer para reforçar conhecimento sobre as funcionalidades da plataforma. Primeiro, vamos inserir um título, tal qual está aqui, distribuição de processos em andamento, por ano e natureza. Venho aqui em estilos e vou construir o título. A fonte do título é a Oswald, tamanho 18, como demonstrado no nosso dashboard modelo. Com o nosso título concluído, vamos para as nossas opções gerais. Antes de trabalhar essas opções gerais, eu posso verificar aqui que eu não tenho eixos esquerdos, por exemplo, no meu dashboard modelo. Então, antes de trabalhar as opções gerais, vamos trabalhar aqui embaixo um pouco da personalização, principalmente aqui no que tange eixos. Eu não tenho eixo esquerdo e eu não tenho um grid horizontal. Eu tenho grids verticais. Então, já podemos especificar essa parametrização aqui. Meu grid horizontal está desabilitado. Vou mantê-lo assim, porque eu não quero que apareça essas linhas horizontais. E vou habilitar o meu grid vertical, tal qual está no indicador base. Não temos quebras de linha, vamos manter esses eixos, essas marcações, e vamos desabilitar aqui o nosso eixo esquerdo. Nós não queremos que ele esteja visível.
Com isso desabilitado, não há muito do que se fazer aqui no que tange a personalização na aba de eixos, podemos já voltar para as opções gerais. Vamos manter nossa ordenação automática, podemos, claro, customizá-las, podemos colocar em ordem alfabética, de A a Z, Z a A, mas, repetindo, é um gráfico de linhas e a ideia é que se tenha uma sequência lógica em relação aos anos, então vamos manter assim. Podemos aumentar um pouco, caso diminuir um pouco essa margem superior. A margem inferior vamos manter dessa forma, e queremos que sejam demonstrados os anos que estão sendo analisados. A margem esquerda, nós já podemos diminuir essa margem, porque nós temos aqui espaço para isso, para adequar da melhor forma o nosso dashboard. A margem direita, como se pode ver, agora a nossa legenda ela é necessária, porque eu estou lidando com 3 variáveis. Então, eu preciso que se demonstre aqui, que se distingua aqui qual tipo de área está sendo apresentada em cada uma dessas linhas. Não vamos utilizar valor mínimo nem valor máximo, que já foi falado nos vídeos anteriores. Eu poderia ter aqui uma linha de totais, com os totais de processos em cada uma das áreas, para se ter uma avaliação, para se ter uma métrica melhor, porém não se faz necessário também. Esses dados poderiam ser apresentados de forma percentual, mas não de uma maneira lógica e não ao que se propõe o tipo de análise que nós estamos querendo fazer aqui. Então, aqui na aba de opções gerais, de início, nós já customizamos tal qual o nosso indicador básico. Vamos aqui para os rótulos. Chegando aqui nos rótulos, nós vemos que eles estão habilitados. A cor, ela é uma cor preta, mas nós queremos ela na sua totalidade, na cor escura. A fonte é a mesma do nosso indicador base, porém o tamanho dela está um pouco menor, então nós podemos aumentar um pouco o tamanho deste rótulo. Poder-se ir aqui mudar a rotação, como sempre, tudo é possível e tudo pode. Porém, tudo depende da construção do indicador para que se tenha a melhor visualização possível, assim como inserção de prefixos, inserção de sufixos, e também tudo cabe aqui na nossa plataforma. Tudo cabe, porém não é necessário. Essa questão das casas decimais, nós estamos tratando com totais de processos, então não faz sentido ter uma casa decimal aqui. É possível, mas não faz sentido esse tipo de apresentação quando a gente está trabalhando com uma totalidade de processos, muito menos o uso de algum tipo de moeda. Então, no que tange aos rótulos, também temos a nossa construção já estabelecida. A legenda, como a gente pode verificar, ela está numa fonte diferente. Então, nós vamos trabalhar a fonte dessa legenda, Oswald. A cor dela, como pode ser verificada, ela está na cor cinza. Então, eu posso aqui reposicionar o círculo e trazer o hexadecimal que eu quero. E colocar em negrito. Poderia colocar em negrito também. Poderia estar acima, poderia estar à esquerda, poderia estar abaixo do meu indicador. Porém, seguindo o dashboard e também para uma melhor visualização, vamos manter ela à direita da análise. Então, nós vemos aqui que no nosso dashboard modelo, o nosso indicador está praticamente construído. Precisamos tratar somente do seu estilo, da estilização. Podemos aqui, de início já, habilitar a área para ter uma divisão. Em relação ao tamanho dos pontos, se eles são exibidos ou não nos contornos, vamos mantê-los desta forma. Quando chega aqui na estilização, a gente pode ver que nós temos aqui uma linha em interpolação, como nós já fizemos assim no nosso gráfico de distribuição de processos.
Então, aqui nós também temos uma linha que não foi mantido o padrão linear. Nós escolhemos como padrão de formato de linha a interpolação 1, também mantendo a mesma espessura da linha. Agora, aqui necessita de uma customização para que a gente mantenha tal qual está parametrizado lá no nosso dashboard modelo. Vamos customizar. No nosso Civil, nós temos aquele marrom. Aliás, no Civil, nós temos o azul. Então, aqui nós vamos colocar o hexadecimal que a gente está utilizando desde o início do nosso treinamento. E no trabalhista, vamos colocar o hexadecimal, o marrom que está sendo utilizado desde então. Nosso dashboard construído e aplicado os estilos e todos os parâmetros, tal qual o dashboard modelo. Agora nós só vamos salvar e inseri-lo de forma adequada, redimensionada e reposicionada no nosso tópico de análises temporais. Layout computador. Reposicionando, redimensionando, e agora temos mais um gráfico de linha construído. Nós tivemos aqui, pessoal, uma repetição da utilização desses gráficos de linhas, exatamente para trazer a relevância mesmo dessa visualização. É para trazer que essas comparações, essa análise de evoluções ao longo dos anos, elas vão permitir uma identificação mais rápida no comportamento aqui, principalmente dos processos que estão em andamento. Porque chega um ponto que nós temos aqui a distribuição dos processos da área trabalhista, ela é muito maior do que as da área civil, os que estão em andamento ainda. Então, por exemplo, 2025, processos que foram distribuídos em 2025, 14 no caso da área trabalhista, e 6 da área civil ainda estão em andamento. Da mesma forma, aqui nós temos o trabalhista com 26 processos que iniciaram em 2010 e ainda estão em andamento até então. Então, são análises que vão possibilitar o que tem de fator externo ou de mudança de estratégia, mudança de política interna que pode ser realizada para modificar essa questão dessa discrepância aí entre essas áreas. Então, é um indicador válido você trabalhar com gráficos de linha, usando mais de uma variável, vai enriquecer muito a sua análise, além do fato de que podem ser aplicados vários filtros aí dentro dessa análise, para que possa ter um refinamento e para que traga mais insights e que vão auxiliar sempre na tomada de decisão.